Vamos lá. Hoje a gente está estudando proporção. Proporção é um conteúdo que a gente viu no ano passado e a gente está resgatando para se aprofundar um pouco mais, tá certo? Aí, como é que vai funcionar? A proporção, ela vai ter dois elementos que são frações. Geralmente funciona assim. Ele tem 4 valores, né? Eu chamei aqui de A, B, C e D. Deixa eu botar maior para você ver. A, B, C e D. Né? O A e o B tem que ser igual ao que fica do lado direito, que eu chamei de C e D. Os números A e D são os extremos da proporção e os B e C são os meios da proporção. Quando a gente monta uma proporção, geralmente funciona assim. Ele trabalha com 3 números e o último número ele chama de X. Então, são 4 valores, né? Vai ter 3 números e um X. Olha só aqui nos exemplos. No primeiro exemplo é 1 sobre 3 igual aqui. E do mesmo jeito no terceiro exemplo. Aí, Daniel, por algum acaso tu lembra como é que resolve? Como é que faz? Não, professor. Não? Funciona assim, ó. A gente multiplica de forma cruzada. O 3, ó, multiplica o 12. Então, aqui vai ser 3 vezes 12. E o x multiplica o 1. Então, ele fica como se fosse cruzado, uma multiplicação cruzada. O 1 multiplica o x. Aí ele escreve isso nessa linha de baixo, ó. Aqui, para a gente achar o x, a gente faz o quê? A gente vai multiplicar esse lado, o 3 vezes 12, dá 36. Como ele era 1 vezes x, é como se eu dividisse o 36 pelo 1. E aí o 36 dividido por 1 dá 36. Então é muito simples de resolver. É basicamente o quê? Você arma a proporção, faz a multiplicação cruzada e aí você monta a equação. Lá na equação vai ter a multiplicação, você multiplica. E depois você passa o outro número dividindo. Nesse segundo exemplo, ó, o 32 está sobre o 24. Aí vem o igual, o 20 é sobre o x. Quem é que multiplica quem? Ó? O 24 ele vai multiplicar o 20. Aí ele botou bem aqui, ó, 24 vezes 20. O x multiplica quem? Ó? O x multiplica o 32. Então, ficou 32 vezes x igual 24 vezes 20. Aí foi o que eu te disse, ó. Faz a multiplicação primeiro. 24 vezes 20, ó, dá 480. E depois você vai passar esse 32 aqui, ó, dividindo. O 32 que vai passar para lá vai dividir o 480. Aí é só fazer a conta, ó. 480 dividido por 32 dá 15. E aqui ele tem mais um terceiro exemplo, tá certo? Mas eu vou já te explicar já nas questões, tá bom? Deixa só a Ana Gabriela entrar. Oi, Ana Gabriela, bom dia. Eu estava explicando aqui para o Daniel a propriedade fundamental das proporções, tá certo? Aí eu vou aproveitar esse segundo exemplo aqui para lhe explicar também, tá bom? Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que a gente está montando proporção e a gente resolve a proporção usando a propriedade fundamental das proporções. Na hora que você tem os números listados, ó, geralmente a gente trabalha com 3 números e um valor desconhecido, que geralmente a gente coloca x.
Aqui a montagem, ó, são os números 2, 4, x e 32. Então, o que é que você vai fazer? Deixa eu apagar isso aqui para a gente resolver. A gente monta na ordem, ó. O 2 fica sobre o 4. Aí vem o igual. O x, ele fica sobre o 32. Nas primeiras questões, elas já estão montadas, tá vendo? Na outra questão é que você tem que armar a proporção para poder resolver. Eu geralmente começo a multiplicar a partir do número x, ó. Em x, ó. Como é que eu monto? Eu faço 4 vezes x, aí vem o igual, e agora os outros dois números, ó. Aqui é o 32 multiplicando o 2. Então, fica 32 vezes 2. Essa aqui é a propriedade que é fundamental. É ela que a gente usa para resolver a proporção. A partir daí, basta multiplicar os números e depois passar o outro valor dividindo. Então, vou repetir, ó. 4 vezes x igual o 32 vezes 2. O 2 vezes 2 dá 4. E o 2 vezes 3 dá 6. Tá bom? Aí depois, como é que a gente vai fazer? Eu tenho que dividir esse 4. Então, o valor de x vai ser 64 dividido por 4. Dividido por 4. O 6 não dá para dividir por 4. Então, a gente vai pegar o mais próximo, que é o 1. 1 vezes 4 vai dar 4. Aí vai sobrar quanto aqui, ó? O 6 menos 4 dá 2. Vou baixar esse 4. Vai ficar 24. E 24 dividido por 4 vai dar 6. Porque 6 vezes 4, 24. Então, a resposta dessa questão, o valor de x, é 16. Aí, só recapitulando. Porção, se já não tiver montada. E aí, você faz a propriedade fundamental, que é uma multiplicação cruzada. E aí, vai dar uma equação. Para você achar o valor de x nessa equação, é só você fazer a multiplicação e depois dividir pelo outro número. É bem simplesinho, tá bom? Lá na atividade de vocês tem 2 questões com vários itens. Vamos fazer algumas, tá certo? Eu vou fazer 2 dessa primeira, e aí a gente faz mais 2 da outra, e aí vocês fazem as outras, tá certo? Lá na questão 1, ela diz para a gente determinar o valor de x aplicando a propriedade fundamental. Então, a gente tem que descobrir quem multiplica quem. Você só precisa fazer a multiplicação cruzada, ó. O 6 multiplica o x. Fica 6 multiplicando o x. Igual. O 3 multiplica o 24. Aí você bota, ó, 3 vezes 24. Isso aqui a gente aprendeu no ano passado. Aí como é que você continua? Você vai multiplicar 3 vezes 24 e depois vai dividir o 6. Vamos fazer aqui a conta nesse cantinho.
24 vezes 3. O 3 vezes 4 dá 12, ó. Fica 2, vai 1. E o 72. O 6 vezes x é igual a 72. Até essa primeira montagem tá ok? Vocês querem que eu repita? Não, professor. Está beleza, Não. vou continuar, tá certo? Como é que a gente termina a questão? Você vai pegar o 72 e dividir pelo 6. Então, vai ficar 72 dividido por 6. Aí você vai lá e responde. Vou fazer aqui a conta no cantinho, ó. 72 dividido por 6. O 7 não dá para dividir pelo 6, mas o mais próximo que dá é o 1. 1 vezes 6 dá 6. E aí é só diminuir, ó. 7 menos 6 dá 1. Baixa o 2. O 12 dividido por 6 Dado. dá 2. Muito bom. O 2 vezes 6 dá 12. E aqui dá certinho, ó. Bom dia. Como é seu nome que acabou de entrar agora? Então, nessa letra A, ó, o valor de x é 12. Tá bom? Pode falar. Lembra de ligar o microfone para poder falar, tá certo? O A, G, F, 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 F. Bom dia, professor. Que é o Como é seu nome? Arthur Gabriel. Oi, Gabriel. Bom dia, cara. Me conhece ainda? Conheço sim. Faz um tempo, né? É, viu? É bom ver você de novo. Falou não, Cadê? Me perdi. Ah, só para relembrar, né? A gente está resolvendo as proporções. A proporção é uma matéria que vocês viram lá no 7º ano. Aí a gente está relembrando, tá bom? Eu já fiz uma. Aí eu vou explicar mais uma, certo? Vocês querem que eu faça a B, a outra B ou a C? Escolham uma. A primeira é B, professor. Essa aqui que tem o 8? É. Beleza. A proporção, ela vai ter 4 elementos, tá certo? Geralmente as questões botam 3 números e uma letra. A letra aqui no caso é o Y, tá bom? Então a gente vai resolver a proporção para achar o valor de Y. Como é que a gente faz? A gente faz uma multiplicação cruzada. O Y, ó, multiplica cruzado aqui com 50. O 25, ó, vai multiplicar cruzado aqui, ó, com 8. E aí você escreve a multiplicação cruzada aqui do lado, ó. O Y multiplica o 50 e o 8 multiplica o 25.
Como é que a gente resolve? A gente tem que fazer duas contas. Primeiro, a gente multiplica esses dois números aqui. Fica 8 vezes 25. Depois, como é que eu termino a conta? Eu vou pegar esse 50 e vou dividir. Vamos primeiro multiplicar aqui, ó. 8 vezes 25. Vocês podem resolver essa daí? 8 vezes 25? Pode fazer aí no celular, ou então faz na mão mesmo, não tem problema. Deu 200, professor. Isso mesmo. O 8 vezes 25 dá 200. Aí fica assim, ó. Y vezes 50 é igual a 200. Como é que eu termino para achar o valor de y? Eu vou pegar esse 50 e Dividir. vai dividir. Então, você bota ó, y igual. Pega o 200 e divide com o 50. Aqui dá até para cortar um zero, ó. Vamos cortar. Corta um zero daqui com um zero daqui. É como se a gente fosse fazer a conta 20 dividido por 5. Dá até para fazer de cabeça, que essa conta aqui é facinha. Daria quanto? Ia dar 4, professor. Isso. Se eu fizesse 200 dividido por 50, também ia dar 4, tá bom? Então, o valor dessa segunda proporção, o y é igual a 4. Eu vou colocar lá na letra A, ó, se você quiser tirar um print, tá bom? Vou diminuir aqui um pouquinho, dá para ver as duas. Alguém vai querer copiar? Já tirei print, professor. Beleza. Então, eu posso tirar tudo isso. Eita, que é gente. A gente vai fazer a mesma coisa lá na questão 2. Só que a questão 2, ó, a proporção ela não está montada, ela só tem os números, mas a proporção não está montada. Aí a gente monta a proporção para poder resolver. Aqui tem a A, B, a C e a D. Eu vou fazer duas com vocês, tá bom? Vocês preferem que eu faça qual? Todas elas se fazem do mesmo jeito. Faz a A, professor. Ah, pois bora lá. Faz a B, professor. Então pronto, a gente faz a A e a B, tá certo? Vamos começar pela A. Olha os números, ó. Eu tenho 20, 25, x e 5. Então, vou montar a primeira fração. Ó. O 20 sobre 25. São os dois primeiros valores. O outro lado vai ter os outros dois valores, ó. Igual x sobre 5. Pronto, a proporção ela está montada. Agora a gente vai resolver. Como é que eu resolvo? Eu vou fazer a multiplicação cruzada. Ó. O 25 multiplica o x.
o 20 vai multiplicar o 5. Vamos escrever aqui, ó, 25 vezes x. E o outro, ó, o 5 multiplica o 20. Então, fica igual 20 vezes 5. Pronto, eu já coloquei a propriedade fundamental das proporções. E aí, para a gente resolver, basta a gente multiplicar de um lado e depois passar esse 25 dividindo. Então, vou repetir aqui, ó, 25 vezes x igual. Quanto é que dá o 20 vezes 5? Lembra que esse pontinho aqui, ele quer dizer vezes, tá bom? Então, é 20 vezes 5. Dá quanto? Se vocês quiserem ajuda, a gente faz. Fazer aqui no cantinho. Ó, 20 vezes 5. O 5 vezes 0 dá 0. O 5 vezes 2 dá 10. Cuidado para não confundir, tá certo? Muita gente confunde 5 vezes 0 e acaba botando um 5 aqui embaixo. O número vezes 0 dá 0. Então, esse 20 vezes 5 dá 100. Aí, para terminar, a gente vai pegar esse 100 e vai dividir com o 25. Então, fica 100 dividido pelo 25. Pode falar, Arthur. Você não entendeu alguma coisa? Não, tô entendendo, tô entendendo. Está beleza. Aí vamos pegar o 100 dividir pelo 25. O 100 dividido pelo 25 vai dar 4. Porque olha só, o 25 com 25 já dá 50. Com mais 25 vai dar 75. E com o último 25 dá 100. Então dá 4. Então na letra A, o valor de x é 4. Como é que eu achei esse 4? Eu peguei o 100 e dividi pelo 25. Ó, botei aqui, ó, 100 dividido por 25. Dá 4. 4 vezes 25 dá 100. E o 100 menos 100 acaba, dá 0. Vou botar essas duas continhas bem aqui, para caso vocês queiram tirar o print. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa dessa daqui, da letra Não, A? professor.
Tá ok para vocês? Tá. Se tiver dúvida é só falar, tá bom? Então a gente vai fazer a letra B. A letra B, ela se faz do mesmo jeito que a gente fez desde os exemplos até a questão 1 e até a questão 2, tá bom? Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho esse espaço aqui. Pronto, agora tá bom. Na letra B, os valores são x, 3, 8 e 12. Então vamos colocar na ordem. Primeiro é o x. Aí ele fica 6. Aí vem o igual. Ele fica sobre 12. E aqui a gente já montou a proporção. Para acabar, a gente aplica a propriedade fundamental. Como é que a gente faz? Vocês lembram? Multiplica cruzando, professor. Isso mesmo, multiplica cruzado. Muito bom. O 3, ó, multiplica o 8. O 12, multiplica o x. Cruzado, ó, cruzado. Tá bom? Vamos lá. Eu gosto de sempre colocar o x nesse lado esquerdo. Então, eu vou fazer assim. Se você montasse 3 vezes 8 igual a 12 vezes x, também estava certo. Só que no caso ele fica espelhado, né? Aí, para você achar o valor, basta fazer a multiplicação do 3 vezes 8 e no final dividir pelo 12. Mas dá no mesmo, tá certo? O 3 vezes 8 dá quanto? 24. Pronto. Então, 12 vezes x, ele é igual a 24. Como é que eu faço para terminar o cálculo? Não precisa dar a resposta, mas só dizer como é que a gente faz. Lembra, ó, depois de multiplicar, você vai dividir, no caso aqui vai dividir o 12, ó. O x vai ser 24 dividido por esse 12. Aí esse aqui já é a resposta final, ó. O mas ela é bem simplesinha, né? Ó. 3, 8, 24. E depois o 24 dividido pelo 12. Dá 2 e sobra 0. No caderno vocês fazem mais bonitinha, porque eu estou escrevendo com o mouse.
alguma? Vocês querem que eu repita alguma coisa, alguma explicação? Não, professor. Coloquei esses quatro itens que a gente fez lá no grupo, tá certo? Se vocês quiserem resolver. E mais tarde eu mando o vídeo da aula para vocês, beleza? Sobrou o quê, ó? Sobrou a questão 1, essa letra B para fazer e essa letra C. E sobrou na questão 2, a letra C e a questão D. Lá na questão 2, você primeiro tem que montar a proporção para depois resolver, tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Valeu, Arthurzinho.